O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de habeas corpus da defesa do ex-deputado Daniel Silveira e manteve a decisão que determinava a volta dele para a prisão. Segundo Moraes, Silveira desrespeitou medidas cautelares ao deixar a cadeia. Pela manhã, Daniel Silveira foi levado para fazer exame de corpo de delito na cidade do Rio, antes de ingressar novamente no sistema penitenciário. O ex-deputado foi preso em Petrópolis, na região serrana do estado, exatamente 4 dias após obter liberdade condicional, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quando foi solto, Silveira precisaria seguir algumas regras, como usar tornozeleira eletrônica, não utilizar redes sociais e não sair de casa após as 10 da noite. Foi Moraes que também determinou o retorno de Daniel Silveira à cadeia. Na decisão, o ministro destacou que, logo em seu primeiro dia em livramento condicional, o sentenciado desrespeitou as condições impostas, pois retornou à sua residência às 2h10 da madrugada, ou seja, mais de 4 horas do limite fixado. Afirmou ainda que a defesa de Silveira enviou à Justiça um documento na última segunda-feira, informando que ele esteve em um hospital naquela data, das 10h59 da noite até a 00h34, sem autorização judicial ou qualquer determinação de urgência. Na decisão, após negar o habeas corpus, o ministro Alexandre de Moraes disse que Daniel Silveira saiu de casa às 8h52 e foi a um condomínio onde permaneceu até às 9h30 da noite e só então se dirigiu ao hospital. O advogado do ex-parlamentar classificou a decisão como arbitrária e alegou que Silveira teve fortes dores nas costas, repetindo um quadro de crise renal. Em 2022, o STF condenou Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, por estimular atos antidemocráticos, ataques aos ministros da Corte e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes ressaltou que Daniel Silveira descumpriu medidas cautelares 227 vezes e, por isso, segundo o ministro, demonstrou novamente total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira. Na internet, parlamentares governistas e de oposição se manifestaram sobre a prisão do ex-deputado. Hoje é véspera de Natal e não se faz isso com um ser humano que já passou por tanta injustiça, tanta crueldade e que merece ao menos ter um dia de paz num dia como hoje. Ele se acha acima da lei, atenta contra o Estado democrático de direito, inclusive agora, reiteradamente, quando não cumpre o que a justiça determinou para sua liberação. Tem que voltar para a cadeia mesmo. Para este jurista da Fundação Getúlio Vargas, a condicional não pode ser confundida com liberdade. A ideia é que o livramento condicional, ele não é liberdade. Veja bem, a pessoa ainda está cumprindo pena, né? A pessoa está condenada e aquilo é parte do cumprimento da pena dela. A alternativa seria ele estar presa. Essa faculdade é para ser exercida com responsabilidade, cumprindo as regras que são definidas na sentença. Após passar por audiência de custódia, Daniel Silveira foi transferido para o Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. Está me deixando muito inquieto, muito incomodado, e é por isso que eu decidi abrir essa live, porque quando saiu a notícia mais cedo da revogação da liberdade provisória do Daniel Silveira, e depois veio a público uma carta que eu botei nos stories aqui do meu Instagram, dos advogados do Daniel, explicando a maldade, a crueldade do Alexandre de Moraes, as ilegalidades, os abusos. Eu preferi mesmo assim fazer essa live porque eu acho que ela é importante nesse momento. Não é à toa que isso está acontecendo no Brasil. Não é à toa, lamentavelmente, que nós vivemos esse regime de exceção do Lula, do Moraes, do STF, junto com o PT. E não é à toa que nós estamos vendo justamente, mais uma vez, tantas pessoas, além do Daniel Silveira, né, privados do convívio com sua família, convívio que nós temos e que nós damos graças a Deus, somos abençoados por ter, mas que tantos perseguidos no Brasil e em todo o mundo não têm nesse momento, né, em virtude de injustiças terrenas, em virtude de
abuso de autoridade, em virtude de tudo que é sorte de perseguição política, muita gente não tem esse privilégio que nós temos de estar passando com familiares, com pessoas próximas. Então, para quem até não está por dentro, o que aconteceu foi que o Daniel Silveira, que finalmente conseguiu a liberdade provisória, conseguiu voltar para casa, depois de ter sido perdoado pelo Bolsonaro, ser mandado de volta para a cadeia no dia seguinte à posse dos novos parlamentares em Brasília, a perda de seu mandato pelo Supremo, que revogou de uma forma também ilegal, inconstitucional, o perdão do Bolsonaro. Até para o Battisti, para o terrorista condenado na Itália por crimes comuns, por homicídios, né? Até para ele o perdão do Lula ou de um presidente da República valia, mas para o Daniel Silveira não valeu. Ele penou durante anos, né, na cadeia, finalmente teve a liberdade provisória e agora, na noite de ontem, na antevéspera do Natal, teve de ser atendido no hospital por uma crise renal e, em virtude de ter ido para o hospital sem avisar o juízo antes, pelo menos essa teria sido a alegação no Moraes, mas advogados contestam, dizem que inclusive foi avisado o juízo, mas enfim, não vem ao caso, em virtude de um problema de saúde, por isso que não vem ao caso, porque a defesa precisa ser escutada. Não houve o pedido de oitiva da defesa e Alexandre de Moraes mandou recolher de novo o Daniel Silveira. E ele está hoje à noite, enquanto nós estamos celebrando o Natal com as famílias, ele está de novo em Bangu 8, preso, né, por crime de opinião. E assim como ele, infelizmente, muitos outros brasileiros, se não presos, estão com tornozeleira eletrônica, não podem viajar para eventualmente visitar alguém que gostariam de visitar nesse período. E isso tudo tem de nos deixar assim com dor no coração. Então é por isso que eu estou fazendo essa live, só em desagravo mesmo a todas essas pessoas hoje são perseguidas. Você sabe da minha situação também. Eu lamentavelmente também estou com hoje um indiciamento da Polícia Federal contra mim por um discurso que eu fiz de uma denúncia, até sempre dou risada quando falo, né, uma denúncia que eu fiz quando o policial me levou a ser indiciado. Eu estou visitando familiares, inclusive, e eu confesso, é um horror dizer isso, mas eu não me sinto mais tão livre no Brasil quanto me sinto quando estou fora do país, por exemplo, né? E é lamentável a gente viver nessa situação. Mas, e é por isso que eu estou fazendo essa live, para desejar um Feliz Natal de Jesus a todos, eu queria lembrar que apesar de todas essas perseguições que tantas pessoas estão sofrendo, e muitas delas, obviamente não dá para botar a mão no fogo por todo mundo, né? E todos nós somos pecadores, né? Enfim. Agora, injustiça é algo que a gente não pode tolerar, independentemente se a pessoa realmente teve deslize e cometeu alguma ilegalidade. É preciso ter devido processo legal, é preciso ter justiça, e isso hoje nós não temos no Brasil. Mas, apesar de tudo isso, que eu queria deixar aqui de recado final é que não é por nós o Natal em si, ou melhor, não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo, sobre a vinda dele para a terra, né, para nos salvar, né? E é por isso que, independentemente da nossa situação, se eu estou sendo perseguido ou não, se você está com sentimento de injustiça no coração o tempo todo ou não, nós precisamos lembrar que tem algo muito maior do que tudo isso que a gente vive nesse mundo. Muito maior, né? E esse algo muito maior é a nossa fé na vida eterna, né? É lembrar que o que a gente está passando aqui, justo ou injusto, é terreno. A gente nunca teve essa promessa, nunca, de Deus de que o paraíso seria na terra, jamais, né? O que a gente pode fazer aqui, deve fazer, é dar o nosso melhor testemunho, dar o nosso melhor exemplo, buscar converter mais pessoas, inclusive aqueles que são cristãos, né? Para que acreditem também em Jesus Cristo, na mensagem que tem,
E é por isso que, apesar de estar com essa dor no coração e esse sentimento tão difícil assim, num momento de felicidade de carregar, porque a gente quer celebrar com alegria com todos que são os nossos amigos, nossos familiares, mas a gente não pode deixar de lembrar daqueles que são injustiçados, perseguidos, nem daqueles que não estão podendo hoje comemorar por motivo de doença, por motivo de trabalho. Certamente muita gente está assistindo essa live agora, está trabalhando nesse momento, não está podendo comemorar o Natal, né, com a ceia. Certamente muitos médicos, pessoas da saúde, pessoas da área da segurança, enfim, que essas horas estão trabalhando. A vocês também o Feliz Natal. Mas é importante lembrar isso, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Tem uma música muito bonita da minha igreja que é, né, estamos no mundo, mas dele não somos, né? Aqui nós somos mordomos das coisas do Senhor. Então, a todos vocês que me acompanham, eu quero só desejar ainda esse Feliz Natal, né? Uma noite de muita paz para todos, de reflexão, obviamente, mas também de muita alegria, apesar das dificuldades, apesar de tudo que a gente sente, porque a nossa alegria no Natal não é sobre nós mesmos, não é sobre o que a gente vive na terra. A nossa alegria no Natal se chama Jesus Cristo, se chama o nosso Salvador, aquele que veio para nos salvar e aquele que realmente merece toda honra e toda glória. Obrigado a todos aí por me acompanhar até aqui. Feliz Natal mais uma vez, Feliz Natal de Jesus a todos. Eu acho que isso é o mais importante. Se alguém fosse numa festa minha de aniversário e não lembrasse de me cumprimentar, eu ia achar muito estranho, para não dizer triste. Então acho que é importante lembrar também que o Natal só tem sentido se for o Natal de Jesus, porque é dele a festa, é dele o aniversário e a ele toda a honra e glória. Ok? Um abraço a todos, Deus abençoe, fiquem em paz, em alegria, mesmo com o coração muitas vezes apertado, lembrando que Jesus é o Senhor e que é esta boa nova que a gente precisa sempre levar, não só dentro do nosso coração, mas para todas as demais pessoas, para que mais e mais pessoas saibam da verdade de fato, tá bom? Um abraço, pessoal. Deus abençoe.